Pessoal, então vamos começar o nosso dia hoje conversando um pouco sobre alguns assuntos até chegar onde estamos. A gente vai não fazer uma contextualização histórica de inteligência artificial, mas a gente vai fazer uma contextualização histórica do que está acontecendo e por que que a inteligência artificial está nessa vertente maluca hoje, né? E é isso que eu gostaria de conversar com vocês. A gente vai começar falando das revoluções industriais, né? Eu acho que é um assunto bem legal, porque a gente ouve falar desse tar negócio aí de indústria 4.0, revolução 4.0, que coisa é essa, né? O que, que isso quer dizer? O que, que a gente está vivenciando nesse momento, né? A revolução industrial, a gente está vivendo a quarta revolução industrial. Alguns estudiosos estão falando que já estamos próximos da quinta revolução industrial, que o tempo de cada uma vai diminuindo, né? Então, cada vez mais rápido terá revoluções, né? E aí eu acho muito interessante a gente conversar e entender como que está rolando isso daí, né? A primeira revolução industrial, alguém saberia dizer por que que aconteceu? O que que foi o marco que deu aquela mudança no mindset das pessoas, na forma de pensar, na forma de trabalhar e de agir? O que que foi? E aí, se vocês não sabem, por incrível que pareça, foi a geração de energia através, na verdade, a geração de força, né? A geração de força através do vapor. Eu vou colocar força, mas energia também é uma palavra correta. Não entenda energia elétrica, entendeu? Energia mecânica, né? Você está, através do aquecimento, você utiliza o calor, no caso vapor, para expandir um pistão e você consegue, né, fazer movimentações, você move peças que antes você precisaria de muitas pessoas para conseguir fazer o deslocamento e começa a fazer as automações. E até engraçado, tem alguns desenhos que eu acho que são icônicos para a gente ver alguns pontos desse, né? É, Operação Big Hero, a série, e não o filme, né? A série da Operação Big Hero, o grande inimigo do pai lá do loirinho, que é o ricão, que faz o dragãozinho que fica pulando lá. O inimigo dele é o cara que tem máquinas a vapores, né? Que ele acha que não deveria ter surgido a eletrônica, a elétrica, nada. Ele queria que tudo fosse no vapor. Tem um inimigo muito similar, né? Que segue uma ideia dessa daí, que é o Senhor Vapor do Ben 10, desse último que surgiu aí, que é um molequinho pequenininho, diferente das outras versões, né? E aí é o Senhor Vapor. E ele tem um monte de máquinas totalmente mecanizadas, mas são máquinas a vapor. Tem aquele famoso filme do Will Smith lá, que ele é um agente do Velho Oeste que está lutando contra um cara muito maluco lá, um cientista que cria uma aranha gigante movida a vapor. Ele tem toda uma fábrica movida a vapor, né? Uma cidade movida a vapor, que é o covil do bandido, né? E isso daí é icônico mesmo. É tão icônico que é utilizado como referências de pessoas e de vilões em desenhos, em filmes, etc., né? E é muito interessante porque essa revolução, essa primeira revolução industrial, ela é datada do século XVIII, acho que XVIII, do século XVIII. E aí você tem, por exemplo, as grandes locomotivas, as estradas de ferro. E aí isso daí é muito interessante, porque o que aconteceu? Você conseguiu aumentar a colonização. Por exemplo, existe em vários filmes, eu acho bem bacana, aquele marco histórico que um presidente americano colocando o pino que unia duas vias de ferro que iriam poder transportar de um lado ao outro do país os produtos através das ferrovias. Isso daí é muito legal. É muito interessante
esse momento da história. Para os clássicos, para aqueles nerds clássicos falando do famoso Back to the Future, né, o De Volta para o Futuro, o último De Volta para o Futuro, eles vão parar no Velho Oeste e eles têm uma máquina a vapor que tem que chegar numa determinada velocidade e eles descobrem que a máquina a vapor não chegará numa determinada velocidade porque ela não consegue chegar. Ela tem limites, né? Ela não consegue ir mais rápido que aquilo. E aí eles fazem uns esquemas de explosões lá, material de combustão para aumentar a pressão, só que vai cair ali em algum momento, vai destruir o trem, e eles têm que atingir, eu acho que as 88 milhas, se eu estou bem lembrado, para eles poderem conseguir fazer a viagem temporal. E é tão icônico para o cinema e para a história, né, que você vê que tem uma ligação muito interessante da primeira revolução. E criam-se as ideias e as expectativas de pessoas que não queriam que ocorresse a evolução para a segunda parte dessa revolução, né? A segunda revolução industrial, eles queriam se manter na primeira e que o vapor resolveria tudo. Filmes também eu acho bem legais que mostram que realmente o vapor era um momento complicado. Isso aí, nos filmes, eu estou fazendo referência aos filmes e depois eu faço as referências históricas na minha área de estudo, né? E aí você pega aqui alguns filmes que mostram as cidades escuras, cheias de fuligem, as pessoas indo trabalhar, aquele montante gigantesco de pessoas indo trabalhar. Aí, de repente, uma fábrica ela é automatizada com máquinas a vapor e você vê um monte de gente sendo mandada embora. Sim, acontece, cara. Todas as revoluções têm esse problema. Existe aí um negócio muito complexo, né? Que cada vez que você tem uma revolução, você tem uma evolução numa metodologia, você tem perda de postos de trabalho. E só que existe uma outra demanda, né? Se você for imaginar agora, eu perdi postos de trabalho para uma máquina a vapor, mas eu preciso das pessoas para fazer a coleta da madeira, transformar em carvão, para que eu possa utilizar as movidas a carvão, as em lenha. Eu preciso das pessoas para plantar, das pessoas para cortar, das pessoas para transportar até lá. Eu preciso das pessoas que saibam manipular metal para que elas possam construir os fornos a vapor. Eu preciso dos engenheiros para que eles possam fazer todo o trabalho de manutenção da máquina. Eu preciso de toda a parte técnica. Então, o que acontece normalmente numa revolução industrial é que a gente tem sim uma perda de vários postos de trabalho, porém surgem vários outros. Só que esses outros, eles têm uma característica diferente, né? E eles não são, assim, postos de trabalhos que são simples. Não é um posto de trabalho que qualquer um pode trabalhar. São postos de trabalho que demandam, têm uma necessidade de uma especialização, de uma profissionalização. Então, cada revolução industrial exige do ser humano a sua melhoria, a sua especialização, o seu treinamento, porque senão realmente você vai perder vaga, vai perder sua qualificação aí para o mercado, que vai ser substituído por um equipamento que automatiza a sua tarefa. Isso daí é natural. E por isso nós estudamos. E por isso nós nos mantemos em completo aprendizado constante, né? Então, sempre, sempre, sempre a gente precisa estar aprendendo. A partir do momento que você deixar de aprender, você sabe que você pode ser substituído, porque alguma coisa pode ir lá e tomar o seu lugar. Isso daí é o que vem nas revoluções, e não é diferente a que a gente está vivendo agora. Então vamos passar para a segunda revolução industrial, né? A segunda revolução industrial, a primeira é o século XVIII, a segunda é o final do século XIX, né? Então aí a primeira começa no século XVIII, a segunda no final do século XIX. E aí a Revolução Industrial que a gente conhece, que tem as linhas de produção de Henry Ford, né? Aí o Ford, que ele criou aquela sistematização de produção sequencial do mesmo bem, é uma coisa maravilhosa.
Se você assistir os filmes históricos que representam a história do Henry Ford, você fica abismado, porque quanto tempo se demorava para criar um carro, né? Um carro, para construir ele do zero, era um tempo absurdo. Esse tempo daí era justamente o tempo que você transforma em horas trabalhadas, mais todo o produto, e dava um valor extremamente alto ao custo da criação de um automóvel. Então, um automóvel, essas charretes mecanizadas, elas eram muito caras, né? E isso daí é uma coisa interessante, porque a partir do momento que eu consigo sistematizar o processo de produção, que eu crio a famosa linha de produção, aonde uma pessoa ela vai o filme emblemático do Chaplin, né? Que ele fica lá com uma chave fazendo um movimentinho, ele faz esse movimento o dia todo. Aí ele sai do serviço, ele sai da fábrica, ele está fazendo o mesmo movimento e sem a chave, ele fica com o mesmo movimento porque ele repete o movimento tantas e tantas vezes. E aí, cada pessoa fica em um determinado posto de trabalho, fazendo única e exclusivamente uma tarefa. E ainda até hoje nós temos isso daí acontecendo, né? Até hoje, se você olhar, obviamente a gente vai falar sobre algumas características de algumas indústrias 4.0 aí que estão acontecendo, elas são diferenciadas, mas esse processo continua. Então, eu sou o cara que vai colocar o sistema de som no carro, então eu sou o cara que vai colocar o sistema de som em todos os carros que aparecerem. Então, vem um, eu coloco o sistema de som, vem outro, eu coloco o sistema de som. Ah, eu sou o cara que coloca a roda, eu sou o cara que coloca a roda em todos os carros. Obviamente, a gente tem aí na parte de gestão, toda a parte de administração trabalha muito com rotacionamento de postos, né? Justamente porque você tem o rotacionamento de postos para que não crie o problema do esforço repetitivo, né? As doenças por esforços repetitivos são muito marcantes nessa revolução, nessa segunda revolução industrial que data aí do fim do século XIX. E é interessante porque você for ver. Imagina você fazer o mesmo movimento todo dia. Nós que somos utilizadores ávidos de computador, nós temos um problema chamado de lesão por esforço repetitivo, LER. E aí todo mundo se gaba porque LER é da informática. Não, não é da informática, né? A informática revelou que a gente gera esse problema por ficar, por exemplo, digitando ou mexendo no mouse o dia todo. E isso daí é verdade. Se você pegar em uma época que você está escrevendo os seus trabalhos, digitando os seus trabalhos, né, tendo que fazer, produzir, escrever, escrevendo muito código, você vai sentir dor, você vai ver que tem muita noção. E aí tem aquelas técnicas de parar, não sei o que, tudo isso daí são coisas que foram sendo analisadas, que a técnica do Henry Ford foi revolucionária, mas ela foi também um problema sério, né? Ela criou vários problemas aí que devem de ainda estar sendo solucionado, que é rotacionamento por postos, para você não fazer o mesmo trabalho todo o tempo, intervalos periódicos para que você quebre aquela rotina do mesmo movimento, você mudar de posto de trabalho e ter os intervalos, isso ajuda muito a minimizar todos os problemas das lesões que podem ocorrer por repetição de trabalho. Então, qualquer pessoa que faça o mesmo movimento todas as vezes pode ter lesão. Isso daí não importa se a gente está falando de uma linha de produção industrial, de um cara escrevendo um texto, escrevendo, né? Sei lá, professor tem muito problema no ombro por causa de escrever em quadro, né? Nós devs temos problemas de LER, então nos tendões da mão por digitar. Costureiras também têm problema costureiras e cabeleireiros, né? Problemas no túnel de carpo aqui por causa do movimento de ficar cortando o cabelo, fazendo esforço, resseca. Então, todos esses problemas são oriundos de repetição. E Henry Ford é um dos caras que garantiu que isso daí fosse verdade e acontecesse muito, né? Imagina só, vamos supor que você queira, vamos pegar a escola de especialistas da aeronáutica, e aí você quer cortar o cabelo de todos os recrutas, e aí agora você quer cortar o cabelo de todos os recrutas. Cada um marca um horário quando acha melhor. Não, bota todo mundo sentado em fila lá, ou se não senta, eu venho aqui, vão, e fico passando a máquina na cabeça de quem senta ali. Raspo, próximo, centro, raspo, próximo, todo mundo fica com a cabeça lisa.
esse movimento, se ficar sendo repetido por muito tempo, vai dar problema em quem está fazendo também. Independente do local, a repetição contínua é um problema. E isso daí é um clássico que nós temos, que é o que aconteceu na segunda Revolução Industrial, que implantou a linha de produção. Essa tal linha de produção é um negócio fabuloso. Eu acho muito legal. Ela é um benefício gigantesco, porque ela conseguiu minimizar os custos, né? Então, minimizar custos e tempo, né? Se um carro levava, sei lá, uma semana para ser construído, você tem agora com a linha de produção que ele levava 56 horas para ser construído. Então, do início, de quando eu inicio o processo até o ponto final, onde eu obtenho o produto acabado, o carro pronto, eu consigo fazer isso aí em 56 horas. Então, quer dizer que um carro demora 56 horas para sair? Não, ele é sequencial. Eu produzo um, daqui a 10 minutos sai outro, daqui a 10 minutos sai outro, daqui a 10 minutos sai outro, e vem um atrás do outro. Então eu consigo produzir um atrás do outro com uma velocidade muito grande. Então o primeiro demora 56 horas, o segundo demora mais 10 minutos a partir daquele momento. E aí a gente começa a diminuir, e isso daí faz com que ocorra uma diminuição muito grande no valor da hora, ou seja, no tempo que é gasto para a construção do veículo, e com isso daí reduz custo, e com essa redução de custo se torna mais acessível para a população adquirir um veículo, um automóvel, e logo isso daí foi um ponto muito marcante na história da humanidade. A terceira revolução industrial, né? A gente parou na segunda, a terceira, ela é ela pega, acho que aí a gente falou, a primeira inicia no século XVIII, a segunda no fim do XIX, a terceira no século XX. Então, a terceira revolução industrial no século XX. E o que acontece na terceira revolução industrial? Algumas pessoas falam que a terceira revolução ainda está acontecendo, né? Ela não acabou, ela está rolando. Eu concordo, eu acredito que ainda temos muita coisa acontecendo. Se lembra que eu falei para você do cara lá da linha de produção que colocava o pneu no carro? Então ele tinha que ir lá, pegava o pneu em um determinado local, vinha, encaixava aqui no carro, aí pegava um parafuso, colocava, apertava, pegava outro, apertava, pegava outro, apertava, pegava outro, apertava. Beleza, coloquei essa roda. Próximo carro, próxima roda. Vou colocar. E imagina que ele fica fazendo isso daqui e esse processo repetitivo de ficar aparafusando. A terceira revolução industrial, ela vem para solucionar esse problema repetitivo novamente, né? Esse problema de esforço mecânico repetitivo do ser humano. Ela é a revolução da robotização, né? Dos robôs industriais, da robótica em si, aonde você tem máquinas que elas são especializadas em fazer um determinado tipo de movimento. Eu lembro que eu fui fazer uma visitação em uma das fábricas de automóveis aqui da nossa região, e eu achei uma coisa linda, 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 linda. Eu sou oriundo de colégio técnico, né? Então, e é colégio técnico industrial. Então, a gente vivencia muito, né? Passa por muitas visitas técnicas em indústrias. Eu lembro que eu fui na Maxion, e na Maxion a gente estava lá e de repente ouvia um barulho, pam! Aí você sentia tremer o chão, você olhava, tudo tremia. Pam! Com um barulho de batida forte, né? Pam! E eu falei, caramba, o que está acontecendo? Aí eu perguntei pro cara, ele virou assim, calma, é uma prensa que nós temos. Ela falou, prensa? Ela pega a chapa de aço e ela desce, bate em cima da chapa de aço, em cima de um molde, e ela dobra a chapa de aço. Então ela vai fazendo o molde da chapa de aço. E aí a gente foi até o local, uma prensa enorme, um negócio absurdo, uma construção gigante que vinha, o cara tinha a distância, né, de segurança, vinha, colocava a chapa de aço, aí ela vinha, descia, pum, aí dava aquele barulho. Ela levantava, aí retiravam a chapa de aço, vinha outra no local, ela vinha e fazia o mesmo movimento. Ela fazia o corte e dobradura, né? E aí ficava fazendo isso daí. Aí eu achei muito legal quando eu fui na Maxion, que a Maxion ela faz as longarinas dos caminhões, né, de carros grandes, né? E aí eu fui numa outra fábrica que produz automóvel. Eu acho que deve ter sido na Volks.
E aí a gente foi lá na Volkswagen ver, né? E aí eu estava ouvindo um barulho, né? Similar, mas muito mais baixo. Aí o cara falou: vou mostrar para vocês a nossa fabricação de portas, portas de carros, de passeio. É uma coisa linda de se ver, é um balé. Imagina várias prensas, né? Agora não desse tamanho, de tamanhos menores, mas mesmo assim ainda consideravelmente grandes, né? São aí alguns bons metros de altura. E aí, bons metros é 3 metros, não, deve ser um negócio de 5, 7 metros de altura. E aí, ela vem, ela faz uma dobradura numa chapa. A próxima prensa pega essa chapa e faz uma outra dobradura. E aí, no final, ela vai dobrando, cada prensa faz uma curvatura. Ela tem um molde e ela vai pegando aquele negócio e bate e dobra um pedaço. Então, ela chega, faz isso aqui, a outra faz isso aqui, a outra faz isso aqui, aí no final você vê a porta pronta. É muito legal isso daí. Só que, como que funciona, né? Ele tem um alimentador, então aqui é uma base alimentando, tipo aquela uma que a gente coloca copo plástico, né? Só que em vez de copo plástico, a gente tem chapa de metal. Então são várias chapas de metal postas uma sobre a outra, elas são do mesmo tamanho. E aí você tem um braço robótico. O braço robótico, ele vem, faz uns movimentos todo bonitinho assim, vem aqui, vem com umas ventosas, aí sai com uma chapa de aço. Aí para aqui. Aí a prensa levanta do outro lado. Ele vem aqui e coloca a chapa desse lado. Aí ele sai, aí a prensa vem e bate. Ele vai, pega outra chapa, fica esperando a prensa levantar, aí vem do outro lado, tem um outro braço que pega esse molde já, né? Essa chapa já com uma dobradura, ele pega e coloca na próxima prensa. E um outro braço pega essa e coloca na próxima. Outro vem e pega e coloca na próxima. E no final, um braço pega e tira a bendita da porta pronta. É uma coisa muito louca. Ele pega, na verdade, duas chapas e ele vai batendo duas chapas e ele monta a porta. Então, ele faz um, faz outro, faz outro, faz outro. Aí chega no momento, ele fica parado. Eu ficava olhando, mas por que aquela não bate, né? Aí eu, de repente, ela bateu. Mas por que ela bateu agora, né? Aí eu percebi que ele pega uma, faz um movimento, pega outra, faz outro movimento, outra faz outro movimento e junta as duas numa terceira, numa fase posterior. Não sei quantas prensas que são. Eu lembro que era assim, sei lá, 4, 5, 6 prensas, né, que faziam um movimento muito bacana. E essa é a terceira revolução industrial, aonde a gente tem equipamentos que vão substituir o ser humano fazendo um trabalho repetitivo. Novamente, a gente tem aí o ser humano sendo substituído, mas se você for imaginar, e eu perguntei, isso aí a gente questionou muito, né, na época que eu fui, os meus questionamentos foram: o que acontece, né? Por que eu tenho essas máquinas e não um ser humano? Aí ele falou, por exemplo, eu tenho que fazer alguns artifícios para a segurança do ser humano. Por exemplo, se eu for um ser humano, for colocar essa chapa lá, eu tenho que ter certeza que ele colocou e ele tirou as mãozinhas de lá. Ele não está lá. Porque se aquela prensa descer, se ela dobra e corta metal, a mão do ser humano é manteiga, né? Ela vai fazer pluft. Então, muitos acidentes ocorriam em fábricas desse tipo, porque o ser humano cometia erros. Por exemplo, deixava a mão lá, enroscava, e aí eles faziam, por exemplo, para acionar a máquina, aí parte de segurança. Eu tenho um botão que eu aperto o botão, aí vem a prensa e bate. Mas ele, se eu bater nesse botão, não funciona. Eu tenho que ter um botão aqui, um botão aqui. Tem que ser os dois pressionados ao mesmo tempo para que isso aí ocorra. Aí o que acontece? A pessoa tem que bater com as duas mãos, ou seja, ela tem que usar as duas mãos para acionar a máquina. É necessário isso? Não. A máquina pode ser acionada, sei lá, por sopro. Ela vê minha presença, eu parar na frente dela, acionar. Qualquer coisa podia ser por um interruptor, por um botão, por ligar uma chave, qualquer coisa, mas colocaram dois botões e um ponto que o cara tinha que ficar com a mão afastada, então ele tinha que colocar as mãos afastadas, né? Colocar. Por quê? Para ele não estar com a mão na bendita da chapa lá, para não perder a mão. São coisas bem interessantes que ocorreram nesse momento da terceira revolução industrial. A informática foi uma dos pontos também marcantes da terceira revolução industrial, aonde começou-se a informatizar vários processos. Sim, somos culpados por muitas pessoas perderem seus empregos. Problema delas, aprendam informática porque a gente está garantindo o nosso, né? Eu acho que essa daí é a ideia. Se a pessoa perdeu o emprego por informática, se especialize,
entre para a área de informática e faça outras pessoas também perder. E a gente vai nesse ciclo, e é isso que vai acontecer, porque a informática faz reduzir. É triste falar, é triste, é horrível. Eu acho uma droga. Eu gostaria muito de saber que um sistema que eu coloco, que eu implanto em algum local, não vai fazer com que a pessoa perca o emprego dela. Eu acho que seria interessante se o sistema fosse colocado e essa pessoa conseguisse ser aproveitada em outro local, outra posição, outro posto de trabalho dentro da mesma empresa, ou ela conseguisse sair dali para algo melhor. Mas para isso ela precisa continuar se especializando para que isso seja verdade. Sempre a gente bate nesse mesmo ponto. É delicado, é muito complicado. Algumas pessoas podem não gostar da minha fala, mas infelizmente é o que acontece. Não estou falando que eu sou favorável, que eu faço isso. Eu estou falando que acontece. É assim mesmo. Porque imagina só, você tem um sistema de cadastro. Antes, se você fosse imaginar aí, a gente pode pegar os bancos. Os bancos são pontos interessantíssimos, né? Eu converso com algumas pessoas de um tempo a mais aí que a gente, e elas falam sobre um sistema, elas tinham que preencher os cheques, né? Tinham que digitar todos os cheques para poder fazer a tal compensação. Então, no final do dia, as pessoas passavam a madrugada, né, trabalhando, digitando aqueles cheques, aí digitava algumas informações do cheque, que aí deve ser o número da conta da pessoa, né, com o nome, tudo bonitinho, e o valor para dizer que está saindo e o número da conta da outra pessoa que está entrando. Então, ela tinha que digitar um monte de informação, e a pessoa tinha que digitar muito rápido, né? Com cartão de crédito, acabou o emprego dessas pessoas, né? O cartão magnético, né? Não necessariamente de crédito, cartão magnético, que aí a pessoa consegue fazer boleto bancário, né? Essas transferências eletrônicas de documentos, que é a tal da TED, e documento entenda-se por, né, faixa de valores transferidos. Meu, isso daí é muito interessante. Por quê? Essas pessoas perderam o emprego, mas garantiu que não tem erro de digitação. Você está fazendo um processo mais automatizado, mais correto, mais fidedigno, as coisas acontecem de forma mais instantânea. É muito interessante você pensar e achar que pode ser ruim, mas é normal acontecer essas automatizações. E se você olhar, por exemplo, já pensou se a gente fosse questionar sei lá, o Uber. Uber é uma coisa legal. Se a gente falasse que não poderia utilizar essa tecnologia, muitas pessoas nessa pandemia estariam em uma situação mais grave, mas o Uber tem salvado aí muitas famílias. Por exemplo, o iFood, iFome e Bi, e serviços de delivery que são contratados, os apps que são desenvolvidos para as empresas, tudo isso você vê que tem seus pontos fundamentais em automatizar processos, né? Eu gosto de falar muito de uma linha de fast food que é a mais conhecida no mundo e a mais polêmica, né? O famoso McDonald's. Alguém já. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, né? Quando eu comecei minha vida de programação, comecei a aprender a programar. Quando eu ia na cidade, isso daí há muito tempo atrás, eu era moleque, né? Eu estava lá, eu fiz técnico, então eu comecei com meus 15 anos, 15, 16, 17, com 15 anos, eu estava no meu primeiro ano do ensino médio técnico, e eu comecei a prestar atenção, por exemplo, quando eu ia numa loja com a minha mãe e ela ia comprar alguma coisa, aí tinha lá que fazer um tal de um cadastro, uma fichinha, né? Que eu sempre fico tirando sarro, tem que fazer a tal da fichinha, que é o nosso cadastro básico da pessoa para poder utilizar. E aí eu ficava olhando o processo, eu ia no supermercado, eu olhava como que era, aí eu ficava imaginando como que a pessoa colocava o produto na prateleira, como que no ato da compra ele tinha que ser dado baixa do estoque, e aí aonde que ia, aonde que era a infraestrutura toda que rodava isso aí por trás. Nossa, eu ficava muito curioso com isso. Eu ficava muito curioso. Eu gostava de querer entender como que aqueles processos aconteciam, né? E esses processos eu fiquei imaginando, já pensou se a gente pega agora isso aí num mercadinho? Sabe esses mercadinhos de bairro? Até esses mercadinhos de bairro hoje tem algum sistema automatizado para facilitar a vida, mas tem muitos que não tem. Usam a famosa caderneta, né? Aí o cara anota lá na caderneta quanto que gastou, quanto que comprou, e aí você pergunta para o cara, por exemplo, moço, tem ovo?
Ah, não, tem, fica em tal local. Fala, moço, aqui não tem, não. Ah, então acabou. Parece estranho a gente ouvir isso, né? Ah, acabou. Isso se você for pegar essas quitandas e bazares e mercearias, né? Pequenas empresas de venda de produtos alimentícios, você vê que quando não tem um processo automatizado, que ocorre muito isso. E isso daí é interessante, porque se você for pegar hoje a ideia e imaginar assim, já pensou você chegar no supermercado, vamos pegar aqui um supermercado grande da nossa região, sei lá, como é o Atacadão, que é o novo aqui na região, vamos pegar ele de exemplo. Você chega lá no Atacadão e vai comprar ovo. Vou comprar ovo, né? Ah, eu quero comprar ovo. Ô, moço, onde fica o ovo? Ah, fica ali. Aí você vai, mas aqui não tem ovo. Ah, então acabou. Beleza, fica por isso mesmo. Você sai e ninguém percebe que acabou o ovo. Então, cara, isso é complicado, né? Já pensou agora você imaginar assim? Eu vou utilizar a internet para vendas, né? E aí você começa a utilizar os seus sistemas sei lá, você começa a utilizar os seus mensageiros para fazer venda. Pode ser, sei lá, um WhatsApp. Vamos pegar uma venda por WhatsApp, que é muito comum. Aí você, já que estamos em momento de pandemia, vamos imaginar o processo. Então a gente tinha uma lanchonete, um restaurante, vamos pegar uma lanchonete, e aí nessa lanchonete você chega para a pessoa que está te atendendo lá, né, pelo WhatsApp, fala, olá, é o da lanchonete XYZ? Ah, é sim, você poderia me mandar o cardápio? O que você quer? Eu falo assim, eu queria ver o cardápio, a pessoa não tem um cardápio preparado. Não, mas o que você quer? Ah, o que você tem aí, né? Eu quero ver, escolher. Ah, nós temos isso, aí a pessoa começa a mandar para você o tempo que ela está gastando falando ali, aquilo que ela tem de produto para você. Bem, é interessante, né? A gente vê isso daí acontecer normalmente. Eu vejo vários locais que ainda funciona desse jeito. Você tinha que saber o cardápio de antemão para você poder fazer o pedido, ou senão você vai falar com a pessoa te manda um áudio explicando o que tem. É bem estranho. Aí você vê que aí, de repente, né, surge um tal de iFood ou iFome, independente, não estou fazendo propaganda, mas eu estou falando da ferramenta em si. Aí a pessoa cadastra tudo que ela tem ali. Aí quando eu quero comprar alguma coisa, eu não pergunto mais para a pessoa. Eu simplesmente vou lá e olho o que ela cadastrou. Já está tudo preparado, tá tudo bonitinho ali. Ó, deixa eu ver, eu quero um lanche que tenha, sei lá, já que eu falei de ovo e bacon. Então, X-Egg Bacon, por exemplo. Ah, legal, eu vi aqui, vou comprar esse daqui. Aí eu seleciono, vou lá, vejo a forma de pagamento, já posso fazer o pagamento ali mesmo. A pessoa recebe uma notificação, ela recebeu a notificação, ela começa a produzir. E aí ela demanda a entrega por alguém, ou você vai retirar, independente aí o que for possível, e pronto, já está feito o teu pedido, muito diferente de alguns processos. Então, quanto mais a gente automatiza esses processos, mais a gente transforma eles em processos informatizados, né? Mais eles ficam seguros, mais a gente tem velocidade de atendimento. E aí eu vou falar para você, imagina se isso aí acontecesse há uns, sei lá, vou pegar há uns 15 anos atrás, né? Essa pandemia acontecesse há 15 anos atrás. A gente não estaria tendo essa aula, por exemplo. Isso aí era garantido. É, eu tive hoje um contato de um primo meu perguntando se eu tinha uma webcam que eu poderia emprestar para ele, para a filha dele poder ter aula para liberar o notebook para ele trabalhar, né? Aí eu virei para ele e falei, cara, era uma coisa interessante, né? Eu acho que eu tive uma webcam, mas há muito tempo atrás, mas ruim pra caramba, aquela de resolução baixa, até 320p. Nossa, era ruinzinha, né? E hoje você olha assim, que notebook não vem com câmera? Que celular não vem com câmera? Virou tão natural e você não percebe, você não pensa mais em comprar uma câmera para isso, né? Você simplesmente pensa na utilização contínua do negócio como se fosse tão natural. Então, todos esses processos que estão sendo automatizados, que a gente não está percebendo, mas eles estão acontecendo, são revolucionários, estão transformando, e a gente não percebe, está chegando até a gente isso daí de uma forma muito simbiótica, né? A gente está absorvendo naturalmente e está
entrando na nossa vida natural. E muita gente que não pensou nunca em utilizar um computador, hoje usa. Quem pensou em nunca utilizar um celular, hoje usa, né? E é interessante esse momento da terceira revolução industrial, que ela fez essas automatizações e, obviamente, por exemplo, como eu já falei, já comentei em outras aulas, né, em outros momentos que a gente estávamos juntos, né? Alguém hoje pensa em chegar em casa e não ter internet? Hoje é difícil, né, cara? A internet, se você usar o celular e não ter internet, você fala assim, então para que eu tenho um celular? Meu celular sem internet não é nada, você fica desesperado por internet. A internet está se virando, está se transformando num bem tão necessário quanto a energia elétrica, quanto a água, né? Quanto o gás de cozinha para você cozinhar. Aí fala, mas eu preciso de gás? Não, você tem fogão elétrico hoje, você precisa de eletricidade. Você pode cozinhar com micro-ondas, né? E você começa a perceber alguns detalhes dessas revoluções. Então, a gente precisou, lá na indústria, a robotização, né? Você criar robôs para fazerem os movimentos que eram ditos perigosos, serem substituídos, né? Substituindo os seres humanos, colocando para que eles façam. E aí tem vantagens inúmeras, né? Eu coloco um robô, o robô não cansa, né? O robô, ele não erra. Se é para ele fazer um determinado movimento, ele sempre vai fazer aquele determinado movimento. E aí você consegue aumentar a tua produção. Você não precisa que a pessoa trabalhe 8 horas com os intervalos de descanso. Você pode botar o robô para trabalhar 8 horas. A pessoa faz, sei lá, coloca um pneu a cada 10 minutos. O robô consegue colocar um pneu a cada, sei lá, 3 minutos. Então, dentro dos 10 minutos, o robô faz 3 vezes mais rápido o processo. Você entra na informatização, né? Aí, quando a gente falou ainda na terceira revolução, a gente fala da informatização. Quando eu estou falando de informatizar, é transformar aquele meio papel em meio digital. Então, aquela fichinha que você preenchia, você não preenche mais. Você vai lá, o cara faz o teu cadastro, mas ele faz o teu cadastro ali na hora. Você faz um cadastro, você, no máximo, você assina um termo de compromisso com a empresa e ele arquiva aquilo dali. Ou se não, em algumas empresas, você faz uma assinatura digital e aquela assinatura é armazenada no sistema, é digitalizado. Isso daí está acontecendo muito hoje, ninguém guarda mais papel. É uma coisa muito legal, está melhorando muito os processos, né? A gente vê que as soluções técnicas de telecomunicações provendo internet, rede 3G, a gente nem fala, eu tenho a mania de falar 3G, mas venhamos e convenhamos, quando você está no 3G é difícil navegar. Então, você no 4G, você nota uma diferença considerável de velocidade, você consegue assistir vídeos, né? No 3G, você consegue carregar documentos simples, fazer coisas, né? Sistemas com texto, envio de alguma coisa, mas quando entra na parte multimídia, começa a ficar muito precário por causa da velocidade. E aí o 4G já provê isso daí de uma forma muito melhor. E aí a gente vê as tecnologias de telecomunicação melhorando cada vez mais, a internet, e isso foi a terceira revolução industrial. E aí, né, agora, a partir de alguns anos atrás, a gente chegou na quarta revolução industrial. E a quarta revolução industrial, ela é dita a revolução industrial da inteligência artificial. É a revolução industrial do Big Data, da internet das coisas, ou Internet of Things, IoT da vida, do Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, e obviamente você tem aprendizado de máquina, você tem o aprendizado profundo, você tem o aprendizado por reforço, e aí são as vertentes, mas generalizando é isso daí. Inteligência artificial, Big Data, internet das coisas, aprendizado de máquina, e isso é uma coisa muito interessante nesse momento que a gente está vivenciando aqui como seres humanos na Terra. Por que eu falo que inteligência artificial é interessante? Vamos voltar naquele esquema do pedido, né? Eu acho que o pedido é muito legal. Quando você estava lá fazendo o pedido. Na minha época, se eu quisesse comer um lanche, eu tinha que saber aonde tinha um tiozinho com uma carrocinha de lanche. Aí eu tinha que ir até o tiozinho lá, que tem a carrocinha de lanche. Aí eu olhava, ele tinha um quadro com o nome do negócio e o valor do produto que eu queria. Eu olhava lá para os produtos, perguntava, olhava mais ou menos como que o cara está fazendo, via se tinha higiene básica, eu falava, tem, então beleza, vamos pedir aí, vamos ver o que dá. Pedia, esperava ali, pegava o meu lanche e vinha para minha casa comer. Aí chegava aqui e já estava frio. O legal era comer lá na hora. Você sentava na calçada e comia.
Aí, de repente, isso começou a sumir isso daí, e aí foi automatizado, né? Foram criando aí as hamburguerias, as lanchonetes, e esses caras que ficavam numa carrocinha começaram a ficar em suas residências, pegava a garagem da casa e transformava lá numa lanchonete, e aí o cara começou a receber pedidos por telefone, e aí ele já tinha um entregador, e aí alguns colocaram um computador para poder anotar o pedido e te dava uma senha, e aí ele não te chamava por nome, ou por nome um código, alguma coisa do tipo, né? Ele fazia alguma referência assim. E isso daí eu acho muito legal, melhorou muito. Aí a gente chegou no momento que você tem não mais o pedido de ligação por telefone, mas você faz o pedido através uma mídia social, um mensageiro, por exemplo, o WhatsApp ou Messenger do Facebook, né? E aí você começou a utilizar uma ferramenta de mensagens, né? Aonde você escrevia para a pessoa, então você ia lá e digitava, olha, por favor, eu gostaria disso aqui. Ou senão você pegava e gravava um áudio, olha, fulano de tal, eu gostaria disso assim, assim, assado. Então você mandava, quanto que é? Não, manda troco para tanto, não, não sei o quê. Ah, eu estou fazendo uma transferência para você, vê aí, ó, estou mandando o comprovante. Já melhorou um pouco, mas ainda assim é ruim, né? E aí você tem também agora os tais apps, né, que foram desenvolvidos. Então você pegou esse processo e criou uma aplicação para ele. Então você informatizou, você está no nível aí da terceira revolução industrial. E hoje você pode fazer, por exemplo, pedido por chatbot, né? Então você pega, tem um número de telefone que você vai lá, ou um link lá, né, uma referência a um usuário lá do Messenger, ou se não, uma conta do WhatsApp, você manda lá uma mensagem, olá, aí a pessoa fala, olá, eu sou fulano de tal, no que eu posso te ajudar, segue o cardápio, aí mostra o cardápio, o que você gostaria? Mostra lá, opção 1, 2, 3, 4. Opção 1, gostaria de colocar alguma coisa a mais? Quantas da porção? Não, gostaria de colocar mais algum produto, mais alguma coisa? E você vai fazendo por chatbot. E aí entra a inteligência artificial. A gente vive aí essa revolução nesse momento. E não somente nisso, né? Aí você fala assim, então quer dizer que o app, ele está na terceira. Ele estava na terceira, mas ele faz o sistema de recomendação. Incrivelmente, você acha que tem um ser humano que pega todo o teu perfil e fica analisando e vai te mandar alguma coisa? Não, ele fica analisando o teu perfil de compra e ele vê, com base no seu perfil de compra, o que outras pessoas também compraram. O que outras pessoas compraram, ela fala assim, já que é parecido com esse, eu vou indicar que muito provavelmente essa pessoa também vai adquirir. Pô, automatizei o processo de uma forma absurda. Agora, eu preciso de um atendente? Não, nem do atendente eu preciso, cara. Eu faço o pedido, chega lá pro cara, eu só tenho o cara que faz o produto e o cara que entrega. E se depender da Amazon, a gente de repente vai ter os nossos drones entregando, né? O cara vai dar um aviso no teu celular, ó, o drone está na porta da tua casa, vai lá receber. Você sai na porta da casa e ele entrega para você o produto, né? Daqui a pouco é isso realmente que vai estar acontecendo. Cuidado, entregadores, fiquem aí espertos. Fora que os carros automatizados, pode parar um carro na porta, retire, teu produto está lá, abre uma tampa, você vai lá, retira o produto retirado, ele continua o caminho dele até a próxima entrega. São várias as possibilidades, né, de você pensar aí na quarta revolução. Fora que algumas coisas eu acho muito interessantes, né? Você não precisa ter uma inteligência artificial que domine o mundo. Você pode ter uma inteligência artificial que faça uma pequena coisinha para você e facilita o teu meio. Vamos falar aí sobre, a gente na aula passada falou um pouco de ética, se você teria coragem de deixar o seu destino ser balizado, né, direcionado por uma inteligência artificial, ou você preferiria que fosse um ser humano, porque, né, a inteligência artificial poderia não ter viés, e a gente falou um pouco sobre o que é o viés, né, que é ter um pouco de apelo por um dos lados, né? Então, por exemplo, um juiz, isso aí papo da aula passada, né, do vídeo que eu mostrei para vocês que eu assisti lá, que eu falei que eu assisti, que achei muito legal, um juiz, né, que tem uma filha mulher, ele é muito mais propenso a ter punições mais rígidas com crimes contra mulheres do que juízes que não têm filhas mulheres. Isso daí é viés. O ideal seria que o juiz ele fosse imparcial,
E se ele tiver ou não tiver filha, o resultado da sentença fosse sempre a mesma, né? Ele calculasse e falasse, não, você vai pagar por isso dessa forma. E acabou, né? Eu acho que, assim, calcula com base em alguns números lá, daria um valor X de pena para a pessoa. Isso daí seria o ideal. Mas a gente sabe que não é assim. Então, que pode ser atenuada de tanto a tanto, o cara que tá pé da vida, tá bravo porque pensou, se colocou no lugar do outro, e aí esse viés também pode ser tratado como uma coisa chamada de empatia, né? Ele teve uma empatia com a vítima, e aí ele olhou para a vítima e falou, se fosse comigo, nesse caso, eu gostaria que esse cara ele tivesse uma punição maior. E aí vai lá e pune a pessoa de uma forma mais rígida, mais agressiva, né? E isso daí é bem interessante nesse momento que a gente vivencia, né? É complicado você imaginar que um ser humano ele tem viés. Sei lá, o dia que o juiz está cuidando de mim, lá do meu caso, né? É, o juiz brigou em casa, teve, sei lá, o filho dele tirou uma nota ruim na escola, não passou no vestibular que ele queria. Aí o cara chega meio azedo, brigou com a mulher, ou teve algum problema, bateram no carro dele, estragaram lá alguma coisa, ele tá lá bravo, putz, vou ter que arrumar um carro aí, ó, prejuízo, não sei o quê. Isso faz com que ele mude o jeito de pensar. Isso faz com que ele tenha uma forma tendenciosa, né, em ver as coisas. E tá normal, isso é ser humano, né? Como eu falei, não deveria ser, mas sendo um ser humano, sendo uma pessoa, é possível. Eu sempre comento em aula, eu sei que as feministas devem ficar loucas da vida comigo, mas é uma questão física, né? Não tô falando mal de nenhuma mulher, mas mulheres, isso aí é uma recomendação de vários livros que eu li, não sou eu que estou falando, não devem de tomar decisões críticas em suas vidas em períodos aonde elas estão de TPM. Isso daí é dito, por quê? Porque tem uma influência de carga emocional muito grande. Se não gostou, desculpa, mas é sério. Assim como se eu tivesse, por exemplo, brigado com minha mulher, eu venho aqui para uma aula, alguém fala alguma coisa, eu posso estourar, falar uma besteira, xingar alguém, ficar mais bravo, né? Não desenvolver da mesma forma a lógica que a gente está conversando, isso aí é natural, isso é do ser humano. Então, o viés, apesar de eu não achar que seja algo correto ou 100% correto, é algo 100% humano. A gente só tem que tomar cuidado para esse negócio não ser dominante, né? Então, não ter uma predominância para foco de homem ou para foco de mulher, para foco de raças, né? Então, ou religiões. Então, se você é evangélico, eu vou te defender. Se você é católico, eu vou te crucificar. Se você é branco, eu vou te crucificar. Se você é negro, eu vou te proteger. Não é para ter isso. Isso daí não. Eu estou falando que pode ter alguns direcionamentos, né? Você direciona um pouco mais, mas não ser 100% virado para um lado. Então, pô, tô indo para esse lado aqui cegamente. Não é. É você balançar entre um lado e outro, dependendo do meio. Isso daí é o que o ser humano faz. O ser humano, dentro das suas capacidades e estando, né, dentro da legalidade, isso daí é normal. O único problema que a gente tem que tomar cuidado é que a gente tem um detalhe, né, muito importante. Quando a gente está falando, e eu vou comentar um pouco agora sobre machine learning, né? Então, o que é esse tal de machine learning, né? Segundo o meu orientador, o que é esse tal de machine learning? Esse tal de machine learning é o tal do aprendizado de máquina, né? Esse tal de machine learning, aprendizado de máquina, é a capacidade que você tem de dar conhecimentos novos para a máquina aprender. Quando a gente fala máquina, generalizando, né? Pode ser uma infraestrutura mecânica que reaja a alguma coisa, mas ela aprende baseado em um conjunto de dados que ela absorveu, que ela coletou com alguma experiência, ou que você enxertou nela. Então, existem algumas formas, né? Eu não vou esmiuçar, porque isso aí é um tópico para frente para a gente conversar. Eu vou, né, dar um geral, uma explanada, vou falar aí algumas coisas e a gente vai entender. É uma explanadinha sobre isso daí.
Exatamente, Tuluan. Tuluan fez um comentário muito pertinente, exatamente. Toma uma decisão errônea em momentos da vida baseados em fatos fisiológicos e não em fatos concretos, né? E aí é complicado o que pode ocorrer baseado nisso. O que é o machine learning, né? O machine learning é o tal do aprendizado de máquina. É a capacidade que você dá da máquina saber responder alguma coisa que previamente ela não sabe. Então é uma coisa interessante, né? Você não consegue imputar dentro de um sistema todo o conhecimento do mundo. Havia uma ideia muito maluca antes da gente tentar colocar todo o conhecimento do mundo em uma base gigantesca, né? E aí percebeu-se que não era assim, né? Não dava para ser desse jeito. E aí como que a gente ensina uma criança? A gente pode ensinar a criança, por exemplo, com exemplos, né? Então você fala para a criança, papai. Aí ela fica lá olhando para você, fala papai. Aí papai. Você fala tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, que ela começa a absorver, começa a balbuciar alguns sons e de repente ela começa papai, mamãe. E aí ela começa a falar, começa a produzir sons, e esses sons começam a ter significados que, né, a gente começa a ver uma ligação sonora entre o que ela está querendo e o que ela vê. Ela sabe que papai é o pai, mamãe é a mãe. Ela começa a fazer a ligação do que ela pronuncia, daquele som que ela consegue fazer com a figura da pessoa. Ela sabe que se ela chorar, vão dar comida para ela, se ela estiver suja, se ela chorar, vão limpar ela. Então ela chora. Então, isso daí é uma coisa interessante. O ser humano trabalha com várias exemplificações. A criança ela tá suja, ela fica quieta, ela permanece suja. Aquilo incomoda ela. Aí ela para e pensa: caraca, mano, o que eu posso fazer para esses velhos perceber que eu caguei, né? Não, vamos lá, deixa eu ver, o que eu consigo fazer? Eu consigo falar? Não, eu ainda não sei falar. Eu consigo me limpar? Não, eu ainda não tenho coordenação motora para tal. Bem, eu consigo me mexer? Aí consigo. Tá fazendo algum sentido? Não, ninguém tá olhando. Eu vou tentar fazer um som com a minha caixa vocálica. Vou gritar, aí chora. Aí você, nossa, o que está acontecendo? Você vai lá, põe a mão, opa, tá cheia a fralda. Aí você consegue identificar. É bem interessante que você nota que a criança ela vai aprendendo com os exemplos e ela tem uma coletânea de dados que está acontecendo em volta dela, de muitas informações, de muitas coisas acontecendo, e ela começa a absorver algumas coisas. E aí ela consegue perceber o que deve fazer em cada um dos momentos. E isso se torna bem interessante para a gente, muito legal esse momento, né, de ver isso daí rolando. Isso daí é o aprendizado de máquina se a gente levar para a computação. A gente pode ter um sistema que ele começa a coletar informações. E aí a gente tem várias formas de coletar. A gente pode fazer uma máquina ser inteligente baseada em coisas que a gente ensine. Eu tenho a minha linha de trabalho, né, do meu mestrado é isso, eu faço eu coleto informações de sistemas do Sistema Único de Saúde sobre internações e também de algumas entidades que fazem coleta de dados meteorológicos e de poluentes do ar, e eu cruzo essas duas informações. E eu quero ver se existe relação entre, por exemplo, dióxido de carbono e internação por problemas respiratórios. E, obviamente, a gente já percebeu, né, em vários outros trabalhos, lendo, que existe uma correlação forte, existe relação entre essas duas variáveis daí, né, o poluente e a internação. Só que existem outros poluentes, então a gente está tentando mesclar isso daí e ver. Só que só descobrir que existe a correlação e provar que existe a correlação, já fizeram. O que eu gostaria de fazer dado um cenário, então eu tenho um cenário onde eu diga para você quanto de tanto poluente tem no ar, quanto de tanto do outro poluente tem no ar, qual que é a porcentagem, a probabilidade, qual a quantidade que deve ter de gente com problema respiratório naquele dia devido a isso daí, ou daqui a 2, 3 dias com os lags da vida, né? Então isso daí sim inteligência artificial, é uma técnica muito legal de você poder predizer.
Você prediz alguma coisa. Eu não sei quantas pessoas vão estar doentes amanhã por causa da poluição de ontem, mas eu tenho dado da poluição de ontem, né? Eu tenho esse conjunto de dados e eu consigo analisar e, com base em todos os outros exemplos que eu tenho, eu posso tentar predizer a possibilidade da quantidade que vai ter amanhã. Isso daí é uma coisa muito legal de ser feita. Então, uma das formas do aprendizado de máquina é eu trabalhar com uma base de dados que eu tenho e ela é fixa, ela é constante, ela não muda. Então, eu imputei essa quantidade de dados, ele estuda isso daqui, analisa e prediz com base naquilo ali. Eu não imputo mais informação. Ainda assim, ele teve aprendizado? Sim, eu dei uma base para ele, ele tem aquela base. Essa base não é atualizada, mas ela é suficiente para atuar em muitos pontos. Existe uma outra forma também, né? Eu deixar ela aprender sozinha. E aí eu deixo ela ir vivenciando, experimentando. A cada nova experiência, ela coleta esses dados e tem uma nova resposta que gera, por exemplo, mais uma linha na nossa base de dados, e essa nova linha, né, de acordo com cada vez que eu vou imputando uma linha nova, vai aumentando a base de conhecimentos e ela tem uma base estatística melhor. Isso pode fazer com que ela mude drasticamente as resoluções de problemas. Se antes a resposta dela era A para dado problema, de acordo com as coisas novas que vão acontecendo, ela diz que é, sei lá, K, não é mais A, é K. E aí ela consegue perceber isso daí. Mas é tudo baseado em análise estatística matemática e cálculos de inferência sobre tudo isso daí. Isso é muito bacana, né? Eu posso realimentar a minha base. Não vamos falar dos problemas agora, vamos falar depois disso aí, vamos continuar com o nosso ambiente lindo, maravilhoso. E tem também, né, a possibilidade de eu fazer uma base que vai aprendendo também, mas só que eu, num primeiro caso, eu tinha uma base, no segundo caso, acontece, eu aprendo, eu vou alimentando minha base, então ela começa bem crua e ela vai crescendo, e o outro, ela já tem um conteúdo, né, que eu imputei dentro dela, e ela entra com valores novos, mas eu posso fazer isso daí com uma supervisão, né? Eu posso olhar isso daí para ver se não vai gerar alguma entrada indesejada, por exemplo, um dado incorreto ou alguma coisa que eu não gostaria que ela fizesse ou que ela tomasse como saída, como a gente já comentou dos nossos exemplos de chatbots que perderam a cabeça em poucos dias, né? Que aí recebeu informação e de repente se perdeu no meio do caminho porque foi alimentado de forma errada, não teve um crivo, não teve lá um tutor que pudesse avaliar aquele conteúdo novo que estava sendo adicionado. Isso daí é o machine learning, a gente usa bastante, né, o machine learning para bastante soluções técnicas, né? Aí eu falei lá de descobrir internações, beleza, isso é legal. Vamos imaginar pegar isso daí e colocar, por exemplo, nessas grandes redes particulares e não nas redes públicas. Uma grande rede particular que tem seus hospitais, tipo uma Mil, Unimed, esses grandes players de saúde aí, pegar esses caras daí e ele conseguir predizer com base nos dados que você passa para ele. Por exemplo, quando você vai na farmácia comprar um remédio, ele fala assim: você tem alguma. Você tem Unimed? Aí você fala: tem Unimed. Então você dá o teu número aqui, aí você registra o teu número lá. Aí o que acontece? O plano de saúde fica sabendo os remédios que você compra. E aí, com base nos remédios que você compra, dá para ter noção das doenças que você tem. E aí eu verifico se eu posso aumentar ou não o valor do teu plano de saúde. Novamente, não vamos entrar hoje nas questões éticas do bagulho, a gente só está falando. Então, eu não estou falando da lei de proteção dos dados hoje também, que eu acho que é um assunto legal que a gente deve discutir, mas eu estou falando que. Já pensou que legal? Eu acho assim, né? Tem uma piadinha muito legal que roda na internet há muitos e muitos anos. Essa daí é antiga, mas ela continua super atual na minha visão. Você tem lá uma pessoa, né, que liga para uma pizzaria, aí a pessoa liga para a pizzaria, alô, é da pizzaria do João? Não, senhor, agora não, agora é a pizzaria do Google. Nossa, desculpa, foi engano. Não foi engano não, o senhor ligou certo, é que a gente comprou a pizzaria do João. Ah, tá, então, vocês ainda estão aí trabalhando com pizza? Não, estamos sim. O senhor pede a pizza tal, né? Ué, mas como que você sabe? Não, é que está aqui na nossa base de dados.
Ah, então eu gostaria dessa pizza. Não, eu acho que o senhor não deveria comer essa pizza, porque segundo consta aqui na nossa base de dados, os seus exames que o senhor fez na semana passada deram alterados, então eu acho que o senhor deveria pegar uma pizza vegetariana aí por causa das questões de saúde, não sei o quê. Mas que absurdo, como assim? Você tem os meus dados? Não, a gente está vendo aqui que, ó, e vendo melhor, né, o senhor também perdeu o emprego, né, essa semana. Peraí, perdi o emprego? Como que você soube disso? Como é que é? Não, então, o senhor não tem crédito, como que o senhor vai comprar essa pizza? É cara, né? E aí começa a fazer essa vertente. É muito interessante que a gente, se os nossos dados pessoais não forem protegidos, não tivermos leis que os protejam, que limitem a utilização deles e que a gente possa optar por aquilo que a gente deve ou não, né, transpor para outras pessoas, isso se torna verdade. Então a piadinha deixa de ser piadinha e se torna realidade. Eu não sei a que ponto que isso daí se tornaria interessante, né? Isso é um momento de revolução que a gente está vivenciando. Você ter geolocalização. A geolocalização eu acho que é uma das coisas mais interessantes que eu acho que trazem muita informação, né? Eu sempre uso o exemplo daquele aplicativo de relacionamento, o tal do Tinder, né? Que você vê por proximidade a pessoa. Não estou entrando no mérito do que é marcar a pessoa ou não marcar, eu não sei, não me interessa, não é essa pegada. Mas é legal porque ele é uma revolução interessantíssima, porque a partir dele, muitas pessoas começaram a pensar, por exemplo, numas coisas bobas que o Google oferta para a gente. Por exemplo, se você abre lá um Google Maps, você pode falar, eu quero ver os restaurantes próximos a mim. E ele procura os restaurantes numa faixa né, que está ao seu redor e fala, ó, tem esses restaurantes, mas de acordo com o seu gosto, eu indicaria esses daqui. E aí começa a cruzar os dados, né? Eu acho que esse cruzamento de dados, essa manipulação de grande volume de dados, essa é a nova revolução industrial que está acontecendo. Eu sempre falo de um exemplo que eu curto bastante também. Eu acho que, assim, eu nunca comprei tênis pela internet. Eu tenho comigo que é interessante. Roupa eu acho muito complicado comprar, mas eu tenho conhecidos que compram roupa, sapato, calçado, tudo pela internet. E sempre, não funciona, devolve, tá tudo. Eu acho muito complicado. Eu não gosto de ir em loja. Eu tenho, assim, se eu for, eu vou em tal loja ver uma roupa. Achei a roupa, experimentei, ficou boa, é ela que eu levo, acabou. Não, eu não tenho esse hábito de entra numa, experimenta, entra na outra, eu vou voltar lá naquela. Não, achei uma, essa aqui acabou. Se achar outra depois, eu não quero nem saber, nem vou olhar para outra. Comprei meu objetivo, acabou. Então eu tenho uns probleminhas de escolha. E isso aí é meu, né? E aí, uma característica que eu acho muito legal desses é, dessas novas soluções tecnológicas, você consegue vender roupa. Existe uma ideia aí de fazer o calçado. O calçado é um negócio extremamente complicado, né? Porque o pé da pessoa muda alguns centímetros e o que é perfeito para uma pessoa não é perfeito para outra. Um calçado, ele é padronizado, então ele não é confortável para todo mundo. Ele pode ficar um pouquinho mais apertado para um pouquinho mais folgado para o outro. Se o teu pé é mais fino, se o teu pé é mais gordinho, né? Então, tamanho dos dedos, né, altura, comprimento, tudo isso envolve informações que vão dar um conforto do calçado que é absurdo. Tem alguns planos de escanear através de fotos, você tira fotos em determinados pontos, né, do teu pé, tira a foto, ele vai escanear, isso aí torna um scanner, né? Você faz um escaneamento do teu pé e é produzido, né, uma imagem 3D que dá para calcular exatamente as dimensões do seu pé e fazer o calçado que você deseja no tamanho exato que você precisa. E aí, por que eu estou falando disso? Porque isso daí envolve muito a IoT, né? Internet das coisas. Você fez isso pelo celular, está usando o celular, ele filmou, a gente está usando uma tecnologia bacana, aí ele vai pegar, esquadrinhar, vai utilizar os algoritmos de inteligência artificial para montar um modelo 3D do teu pé e vai pegar, ajustar isso daí em cima do modelo do calçado e ele vai acionar uma impressora 3D para fazer lá o teu calçado. E aí, terminou a impressão 3D, ele pega isso daí, vai numa linha de produção automatizada, toda robotizada, terminou,
coloca lá no final, empacota, e aí despacha através de um caminhão ou através de um drone e chega na tua casa. Essa é a grande pegada das maluquices que está chegando, e eu acho que isso daí é uma coisa muito, muito interessante. Os IoTs hoje também são muito legais. Eu acho que os Google Homes da vida, a Alexia, eu não sei como que é o da Amazon, mas também tem um muito louco lá da Amazon. E aí você tem esses assistentes pessoais que são uns devices que você fala com eles e eles conseguem, por exemplo, através, obviamente, você tem que fazer algumas ligações, tal, não é tão automático, mas existem algumas lâmpadas Wi-Fi e você consegue conectar esse device ao seu. O Alexa é da Amazon, né? E a Siri é como é? Da Apple, né? E aí você consegue conectar esses devices através da sua rede, conecta todos num controlador e você consegue falar para ele o que você deseja. E aí, assim, acenda a luz do quarto. Ele sabe que aquela lâmpada está no seu quarto. E aí, quando você manda acender a luz do quarto, ele vai pegar e descobrir que aquele cara está lá e vai mandar acender. Porque o device vai estar lá conectado. E aí são coisas conversando com coisas. Você deu um comando. Você mandou a luz acender, mas você mandou a luz acender, você deu a ordem para quem? Para a luz? Para a lâmpada? Você virou assim, olhou para a lâmpada, lâmpada, acenda. Não, você chegou, sei lá, no teu celular e falou assim, acenda a luz da casa. E aí, pela internet, recebeu lá o comando e ele pegou e abriu para você, acendeu a luz da casa, fez lá, abriu o portão, o que você quiser. Tudo questão de automatização e tudo entra na internet das coisas e a internet das coisas está cada vez mais interessante. E aí você tem dispositivos conversando com dispositivos. Existe algumas simulações que eu pessoalmente acho muito legais, muito, 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 muito legais. Eu piro em ver essas simulações. São as simulações que você tem das Smart Cities, né, das cidades inteligentes. Nas cidades inteligentes você tem lá, por exemplo, as vias. Imagina, como que é o nome da avenida lá de Guaratinguetá, que é ali da Câmara Municipal, que tem mais sinal que não sei o que, mais semáforo que não sei o que. Eu não sei o nome daquela. JK? Não, JK é a da entrada, né? É a que fica ali da Câmara Municipal, é a Câmara dos Vereadores, né? A do Ícaro, né? A Avenida avenida lá João do Pessoa. João Pessoa, obrigado. Avenida João Pessoa. A Avenida João Pessoa, ela é grande, mas tem bastante semáforo, mas ela não é nada como uma avenida em São Paulo, por exemplo, né? Que você ficaria horas andando nela. Ali ainda é pequeno, mas vamos pegar para a gente poder fazer a visualização mental, né? Criar um modelo mental da Avenida João Pessoa, em Guará. Você entrou na Avenida João Pessoa, você tem sensores no teu carro e você tem sensores na rua que identificam que o seu carro está ali. E ele identifica a velocidade que você está. E aí ele controla. Se você meter o pé no acelerador, ele vai limitar a velocidade da via. Ele não deixa você passar. Então você pode pisar até o final do acelerador que o carro ele não vai passar da velocidade da via. Isso daí é uma coisa muito legal. É difícil de fazer? Não, não é difícil de fazer. Você só precisa ter um protocolo de comunicação para que, por exemplo, não seja hackeado ou alguém utilizar de forma mal intencionada. Como eu disse, essa aula não é para pensar na maldade. Sei que existe. Estou deixando claro que eu estou consciente disso, mas eu estou falando das possibilidades. Então vamos viajar comigo de forma zen, legal, todo mundo é bacaninha e ninguém pensa nada errado. Então você imagina pegar aí o seu carro fica com a limitação de velocidade da via. Só que imaginar num período normal, fora de pandemia, na hora do rush, por exemplo, de manhã cedo, quando as pessoas estão saindo para o trabalho, na hora do almoço que as pessoas estão indo comer, ou às 6 horas da tarde, no horário que as pessoas estão retornando para o seu lar, aquela avenida é muito movimentada. Então, por exemplo, se daria para andar a 50 quilômetros por hora, quando ela está lotada, não dá, fica de uma forma muito ruim. 50 quilômetros é perigoso você bater por causa do volume de carros que está ali, pessoas, né, movimentação. Mas se eu conseguisse sensoriar todos os carros que podem entrar naquela via
e eu conseguir ou escanear de alguma forma, sensoriando, vendo, visualizando, pode ser por visão computacional, por sensor, por alguma coisa, né? Eu olhar todos os carros que estão na via de alguma forma, e eu conseguir, com base nisso daí, calcular a velocidade que eu posso colocar na via. Então, eu tenho pouco carro, por exemplo, pego aí uma terça-feira de noite, sei lá, 9 horas da noite, não tem movimento. Para que eu vou segurar o cara andar a 30 km por hora? Posso liberar até 50, que ainda está de forma segura? Posso. Eu posso fazer uma sincronização que o tempo do semáforo deixa de ser fixo e ele pode ser ajustável e ele varia de acordo com o fluxo da via? Sim, eu posso, dá para fazer todas essas automatizações. Isso daí é uma coisa muito interessante que é possível. As cidades inteligentes, você tendo através normalmente sensorial o automóvel é um negócio muito complicado, né? Falar que eu vou limitar a velocidade dele, segurar a velocidade dele no cabresto por causa de um sistema eletrônico é complicado. Mas eu posso ter câmeras filmando o ambiente e eu consigo ver os objetos, carro, ônibus, carro, pessoa, bicicleta, moto, e eu consigo ver isso daí. Se eu consigo ver, eu conseguindo identificar, eu consigo mais ou menos calcular o fluxo e a velocidade, a quantidade. Por exemplo, imaginar em um cruzamento. Então, eu estou aqui na avenida e eu tenho alguma rua que cruza ela de alguma forma, né? Se eu não tenho carro esperando para atravessar da esquerda para a direita e nem da direita para a esquerda, por que eu vou fechar o sinal na avenida? É uma boa pergunta, né? Eu poderia deixar o fluxo contínuo. A partir do momento que um carro encosta ali, o carro encostou, eu dou uma contagem de tempo e fecho a via, né? E eu deixo o carro entrar ou passar ela, né? Isso daí é uma coisa fabulosa. Você poder fazer esses controles. Isso daí é o tal do IoT, né? Você vai ter alguém fazendo isso? Não, vai ser um sistema que vai estar filmando, que vai jogar essa imagem vai ser analisada, e de acordo com a imagem analisada, ele vai interagir com algum device, esse device vai fazer alguma coisa. Só que esse device lá, por exemplo, se tiver uma pessoa querendo atravessar, eu não estou filmando a pessoa, não estou identificando a pessoa, mas tem aquele botãozinho no poste que a pessoa pode apertar para passar. Ela aperta, quando ela aperta, a pessoa identifica. Isso daí é uma interação, né, com os dispositivos. Ou se não, se tiver horário de saída de escola, eu identificar que tem muitas crianças, diminua a velocidade da via, de 50 baixa para, sei lá, para 30, lombadas podem ser, né, subir para fazer com que diminua mais ainda a velocidade. Você pode ter vários controles que podem ser pensados e elaborados para isso daí. Então, a ideia de você interligar coisas é muito interessante. Eu vejo algumas automatizações, eu acho muito, muito legais. Para quem gosta de Arduino, Raspberry e essas placas de prototipação, tem várias coisas legais. Tem um cara, eu acho que é o professor Simplício, se eu não estou enganado. Ele tem vários cursos que ele dá, palestras, webinars, e tem os cursos pagos dele, obviamente, mas assim, ele mostra algumas soluções muito bacanas. Ele tem lá eu acho que, vou fazer um pouquinho de propaganda, eu acho que é o GenIoT, Geniote, eu acho que eles chamam de Geniote, mas é o GenIoT, né? Então, é uma plataforma que você pode cadastrar os seus devices e você utiliza para fazer controle, e são coisas bem boladas, cara, que se você for parar para pensar, não é difícil. Alguém simplesmente pensou numa ideia de fazer lá um ambiente para você cadastrar os seus devices e você pode controlar, por exemplo, a temperatura da tua casa. Você pode monitorar. Então, eu tenho aqui um sensor e eu cadastro ele através de um Arduino que tem acesso lá ao módulo com o módulo de rede de acesso à internet, manda informação para essa nuvem e essa nuvem eu consigo coletar num dashboard meu a temperatura que está, por exemplo, o meu quarto. E aí, quando eu chegar em casa, eu falo assim: eu quero que meu quarto esteja geladinho porque a gente está aqui em 40 graus, né? Eu quero que ele esteja lá fresquinho, com uns 22 graus para eu ficar de boa, chegar em casa, poder relaxar. Você pode com esse monitoramento, vendo a temperatura, você pode ter um outro sensor que faz o acionamento de um relé, por exemplo. Você pode acionar um relé que vai ligar o teu ar-condicionado, ou senão ele vai disparar um RFID lá, ou não é RFID, um sinal de radiofrequência mesmo. Vai disparar um sinal de radiofrequência, controle, né? E vai acionar o seu ar-condicionado. E aí o teu ar-condicionado vai começar na temperatura que você pediu.
Coisas desse tipo são os IoTs que estão vindo. E isso tudo que eu estou falando até agora é a quarta revolução industrial. E assim, a gente tem a revolução dos dados, da otimização. Então, eu tenho agora sistemas inteligentes que se adequam à altura do funcionário, para que, por exemplo, o cara que está montando o carro, se ele, o primeiro que estava montando tem 1,80 m, então ele sabe que o braço dele vai vir em tal altura, ele vai chegar e vai fazer alguma coisa. Se ele tem lá o outro tem 1,60 m, já não é a mesma altura, ele ajusta, justamente para ganhar tempo da pessoa não ter que ficar aqui ou ter lá, ter um conforto mecânico melhor, ela ficar mais fácil de trabalhar para ela e ela poder produzir mais. Isso daí já é inteligência artificial, analisando a pessoa, vendo. Essas pegadas que eu tenho falado do shopping, de analisar a temperatura, a outra de contar a quantidade de pessoas para você limitar a entrada no shopping. São coisas bem interessantes que podem ser automatizadas. A minha ideia é de você poder prever aí a parte de saúde, né, com base no tempo ou em qualquer outra variável, você prever alguma coisa. Tudo isso é a nova revolução, né? E a gente está aí, eu acho que a quarta revolução industrial, ela poderia ser não a revolução da inteligência artificial, mas a revolução dos dados, né? E aí a revolução da utilização dos dados, conforme como você vai manipular e usar esses dados. E é isso a quarta revolução industrial. E na próxima a gente vai continuar falando sobre as outras revoluções que vieram baseado na quarta revolução industrial. E aí a gente vai ver lá por que a gente tem o TAR do Advocacia 4.0, Contabilidade 4.0, Brasil 4.0, Política 4.0, Educação 4.0. Por que tem essas vertentes malucas? Tudo surgiu 4.0, mas ninguém descobriu aonde tinha a 3, a 2 e a 1, né? E aí fica a brincadeira para a gente discutir na próxima aula. É isso daí. Vou parar essa gravação, daqui a pouco a gente volta, então.